Audiolivro Crenças Limitantes, capítulo 2. Descubra nesse vídeo o que está por detrás das suas crenças limitantes e como enfrentar isso. Capítulo 2. É tempo de enfrentar a realidade por detrás das suas crenças limitantes. Há boas e más notícias sobre as crenças limitantes. Boas notícias, todos as experimentam em algum ponto de suas vidas. Más notícias, todo mundo tem. Mais boas notícias. Todo mundo tem o poder de fazer algo acerca dessas crenças. Há um propósito por detrás da loucura das crenças limitadoras ou limitantes. Elas são concebidas para o manter a salvo daquilo que deseja. Calma, você já vai entender. Elas existem para manter você a salvo de cometer, por exemplo, um pequeno erro ou de correr um risco que talvez você não devesse estar correndo. Elas existem para lhe salvar e lhe proteger. Porém, muitas vezes, não é isso que elas fazem. Pense nisso como aquela pequena voz na sua cabeça que lhe diz que você não deve fazer isso ou aquilo, ou que você não é suficientemente inteligente para fazer um trabalho em particular. São essas crenças limitantes que ecoam na sua cabeça. Sempre que você tenta fazer algo novo na sua vida ou mudar alguma coisa, essas crenças limitantes acabam entrando em ação e sendo ativadas. E as emoções que elas carregam são negativas, como raiva, medo, depressão, etc. Isso ocorre porque determinados eventos confrontam essas crenças antigas que se formaram na sua infância. E pode ser que você não esteja consciente disso. Pode ser que quando isso aconteça, você não perceba e simplesmente continue a repetir o comportamento. Até chega o momento que você se pergunta: por que isso acontece repetidamente? Toda vez que eu tento mudar alguma coisa, toda vez que eu tento fazer algo novo, eu entro nesse ciclo vicioso e não consigo romper. O que a maioria das pessoas nem sequer está consciente é que a crença que tem é limitada. Se é assim, então podemos mudá-las. A maioria das pessoas tem a impressão errada de que as crenças limitantes são aqui e agora, que são definitivas, quando na realidade elas são somente respostas de ações, eventos e comportamentos anteriores. Portanto, se a sua mente lhe diz algo como: você nunca vai conseguir mudar essa situação, você nunca vai conseguir viver de uma forma diferente, ou você nunca vai conseguir romper esse limite, isso não é verdadeiro. As pessoas se esquecem que tem uma escolha. Você pode escolher algo diferente daquilo que a crença limitadora ou limitante está lhe dizendo. Quando uma pessoa permite que a sua crença limitante se instale, permite que o passado se apodere do seu presente e, consequentemente, a mantenha presa nisso no futuro. A maioria das crenças limitantes foi impressa durante a infância, o que significa que as pessoas são, na verdade, o produto do ambiente dos pais, dos professores, dos treinadores, da comunidade, da igreja, etc. Todas as relações que teve moldam a pessoa que se tornou e a forma como vê o mundo. Assim, se uma pessoa cresceu em um mundo cheio de crenças limitantes, que eram reproduzidas pelos seus pais, avós, cuidadores, colegas de escola, professores, a pessoa acaba sendo influenciada na sua infância a enxergar o mundo dessa forma, e ela vai carregar isso para a sua fase adulta. É assim que a sua autoimagem começa, inclusive, a se desenvolver. E à medida que vamos envelhecendo, perdemos a oportunidade de ver os tipos de possibilidades diferentes que existem por aí e ficamos limitados a enxergar a nós mesmos e a nossa realidade através das lentes da ambiência onde estávamos inseridos na infância. Por isso, a maioria das pessoas só vê uma coisa: limites. Como qualquer ambiente em que uma criança se encontre, seja em casa, na escola, no atletismo, nos seus esportes, etc., se for dito a essa criança algo repetidamente, isso acaba se imprimindo na sua psique e ela acaba a acreditar nisso como verdade. O cérebro de uma criança é muito parecido com uma esponja, absorvendo o máximo possível daquilo que está ao seu redor e aprendendo o máximo de informação possível.
Portanto, ouvir as coisas negativas repetidamente acaba por conduzir a pensamentos negativos. Uma vez que uma criança não tem experiência prévia ou maturidade para compreender o que está passando em seu ambiente, ela não consegue compreender a diferença entre uma afirmação positiva e uma crença limitadora. Ela não consegue perceber o potencial de determinadas palavras e comportamentos em moldar o seu futuro de uma forma negativa e limitante. Só na idade adulta é que essas coisas se realizam e as mudanças necessárias podem ser feitas para deixar de lado as crenças que foram interiorizadas na infância e que essa pessoa já adulta não deseja carregar mais. Comece por compreender por que você se limita. Permita-se escolher algo novo que você sabe que é mais positivo para si. Ao fazer isso, você já começa a enfraquecer as estruturas das crenças limitantes. Aquilo que você acredita ser verdade são pensamentos. E esses pensamentos você acha que muitas vezes são parte da sua realidade. O pensamento baseia-se ou numa crença limitante ou numa verdade. E ele é responsável por aquilo que de fato você alcança na vida. Se você se sente incapaz de fazer algo, você não fará isso. Você deixará de fazê-lo porque se sente incapaz. E se você sentir que é capaz de fazer, é muito provável que você faça, porque acreditar que é capaz lhe dá força para ir fazer aquilo. As crenças limitantes influenciam o comportamento ou hábitos, se você prefere dizer assim. Se as crenças limitantes querem impedir você de ter impacto na sua vida, e se elas de fato podem te travar e impedir de alcançar aquilo que você deseja alcançar e que tem potencial para alcançar, é muito importante que você esteja ciente delas, de quais são e como elas estão operando contra você. Uma vez que você faça isso, uma vez que você consiga identificar quais são as crenças limitantes que estão por trás dos comportamentos, você pode então treinar-se a si próprio para mudar as ações que leva a cabo nas situações com que você se vê confrontado. Mude o seu interior para mudar o exterior e assim verá resultados. Uma pessoa pode conscientemente decidir aquilo em que escolhe acreditar. A qualquer momento você pode fazer isso. Assim, você pode permitir que uma crença limitadora seja real ou não. As pessoas desistem livremente deste poder e aceitam crenças limitantes só porque é mais fácil, só porque isso é o que elas já estão acostumadas. No entanto, disciplinar-se para criar o mundo que você quer dentro da sua mente abrirá um mundo de inúmeras oportunidades na sua vida exterior. O que é necessário compreendermos, e todos precisamos compreender isso, sobre crenças limitantes, é que nenhuma delas está escrito numa pedra como se fosse uma verdade absoluta. Elas podem ser mudadas e alteradas. Nós somos capazes de enfraquecer as crenças limitantes e criar crenças fortalecedoras, que ao invés de nos travar e nos manter num ciclo vicioso de repetição de comportamentos e de autossabotagem, vão nos levar a romper os limites e alcançar lugares que nunca alcançamos antes. Você pode alterar as suas crenças. Você pode se concentrar em tarefas que alterarão as suas crenças. Isto significa repetir algo positivo e ser disciplinado nessa missão de mudar as crenças que você carrega desde a sua infância e que tem influenciado o seu momento presente e que, se não for confrontado, vai continuar lhe mantendo nesse ciclo infinitamente, inclusive no futuro. Substitua as suas crenças limitantes por algo positivo sobre quem você é e o que você decide alcançar. Continue nesse processo durante 21 dias, por pelo menos 2 vezes no dia. Disse que um novo hábito é criado em 21 dias. Bom, na verdade, isso é o mínimo e para uma pequena quantidade de pessoas. A maioria das pessoas alcança a transformação e incorpora um novo hábito em suas vidas em cerca de 66 dias. O que se pode fazer para mudar essas crenças autolimitadas? Primeiramente,
Lembre-se que todos as têm. Depois, perceba que você não criou crenças limitantes de forma intencional. Você simplesmente absorveu e interiorizou aquilo ao que você foi exposto na sua infância. Reconheça que você tem o poder de mudar essa crença em cerca de 66 dias. Esteja atento a si mesmo e a essas crenças. Crie o hábito de pensar no que você está pensando. Crie o hábito de examinar quais são os pensamentos sabotadores que surgem quando você começa a se movimentar em direção a alcançar a vida que você deseja. Pergunte-se se essas coisas em que você está acreditando são boas realmente para você e estão alinhadas com aquilo que você quer para sua vida. E se não estiverem, assuma o compromisso de alterar essas crenças, substituindo-as por crenças que estão alinhadas com a vida que você de fato acredita que merece ter. Você é a pessoa que acredita ser. Você é a pessoa que você diz que é. Ao longo da sua infância, as suas crenças internalizaram-se, algumas boas, outras não, algumas saudáveis e outras não tão saudáveis, e outras tão negativas que chegam a ser destrutivas. Todas as pessoas têm crenças. Essa é a única coisa verdadeiramente universal que temos em comum, além de que todos iremos morrer um dia. Todas as pessoas têm crenças que estão enraizadas e não é raro que uma pessoa queira defender essas crenças, assim como quer defender a sua própria vida. Afinal, elas são verdadeiras para a pessoa, certo? E essas crenças estão tão enraizadas que afetam todos os aspectos da vida de uma pessoa: a sua saúde, relacionamentos, situações de dinheiro, vida financeira, autoimagem, vida profissional, etc. Muitas das crenças são resultado do que absorvemos de outros indivíduos, enquanto que algumas delas são da nossa própria percepção, da nossa própria leitura a respeito do mundo, a respeito das coisas que nos aconteceram. É importante reconhecer que uma crença só se torna uma crença quando é aceita. De onde a crença vem, não é a coisa mais importante a considerar. Isso não é tão importante assim. O mais importante não é de onde a crença vem, mas sim se foram aceitas e por que as consideramos verdadeiras, por que as acolhemos e aceitamos. Se uma pessoa sente que a vida não é mais do que uma luta, então, inevitavelmente, ela sempre vai viver como se estivesse lutando. Se uma pessoa sente que o dinheiro é difícil de conseguir, inevitavelmente será sempre assim. Sempre será difícil para essa pessoa conseguir dinheiro. E se uma pessoa sente que não é digna, então ela nunca irá se sentir como de fato uma pessoa que tem valor. Se uma pessoa acredita que a felicidade está ao seu alcance, ela verá a felicidade sempre ao seu alcance. É imperativo desafiar tudo em algum momento ou em outro. Embora a maioria das pessoas desafie as crenças dos outros, elas acabam permitindo que as suas próprias crenças permaneçam inquestionáveis. Mas isso não é uma coisa boa. Nós precisamos questionar, examinar as nossas próprias crenças e analisar se elas estão nos servindo ou se precisam de uma reforma. Se você tiver uma crença, ela pode parecer que foi escrita em pedra, como uma coisa fixa, uma coisa que não pode ser mudada. E você pode até mesmo se sentir tentado a ficar reunindo provas para usar como se fosse base para sustentar aquela crença. Mas se você acredita que merece algo bom na sua vida, você precisa examinar as suas crenças. E se você acredita que não merece algo de bom na sua vida, pode ter certeza que você vai encontrar provas para dar base e sustentar essa crença. Você vai encontrar provas de todas as crenças que você tem. E você vai mostrar que todas as coisas que você acredita que são verdade têm fundamento, mas muitas vezes não têm. Os seres humanos são conhecidos pelo seu comportamento de remoção, o que significa que se concentram em certas coisas e esquecem de todo o resto. Assim, o seu foco não pode ser mudado a menos que você mude as suas crenças. Agora, algumas crenças limitantes são óbvias,
uma vez que são consideradas crenças de nível superficial. Mas essas são as crenças que chamamos de ponta do iceberg, para uma crença mais enraizada. E se você pretende fazer algum tipo de progresso nas suas crenças limitantes e abordar aquelas que continuam a impedir o seu sucesso, você vai precisar fazer um trabalho muito mais profundo, não ficar na superficialidade. Este pode ser um processo um pouco complexo, porque as suas crenças estão profundamente enraizadas dentro do seu subconsciente, com o objetivo de manter você tranquilo na sua zona de conforto. Contudo, para superar as suas crenças limitantes, é imperativo sair da zona de conforto e enfrentar de frente cada uma dessas crenças que tem limitado a vida que você quer viver. Espero que essa pílula de sabedoria tenha te ajudado a reformar a sua mentalidade para desfrutar de uma vida plena e abundante. Se você acredita que os nossos pensamentos, crenças e emoções influenciam fortemente o nosso comportamento e os nossos resultados, eu tenho um presente para você na descrição desse vídeo. E se você gostou do vídeo, apoie esse canal curtindo e se inscrevendo para que eu possa continuar trazendo conteúdos como esse. Obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.